Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Deus maravilhoso. Hoje eu quero conversar um pouco sobre os milagres que vêm na nossa vida através da atitude de submissão. Quando você se submete à vontade de Deus, ao modelo de Deus, onde está esse modelo? Na palavra de Deus. Quando você aceita, quando você, como alguém que faz um bolo, ele segue uma receita. Quando você faz da palavra de Deus essa receita para a sua vida, para construir a sua vida, para construir seu casamento, para construir o seu trabalho. O que Deus diz? Como é que a gente deve fazer no casamento? Como é que Deus diz que a gente deve fazer para criar os filhos? Como é o modelo de Deus? Qual o modelo de Deus para a esposa? Qual é as atitudes de um marido que quer agradar o coração de Deus? Qual o modelo que Deus tem estabelecido para eu organizar minha vida financeira? Para eu conviver bem com as pessoas? O que eu tenho que fazer? Então, quando você segue o modelo, segue o padrão, muitos milagres vão começar a acontecer na sua vida. Tem milagres que vão ser vividos diariamente, tem outros milagres que vão ser vividos em fases. Porque a vida, você sabe que é feita de fases. Nós temos a infância, a juventude, temos a fase do casado e por aí vai, né? Então cada fase tem os seus milagres. E quando a gente se submete à vontade de Deus, as bênçãos de Deus certamente nos alcançarão. Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Diga glória a Deus, diga aleluia. Dá até vontade de bater palma quando a gente lê esse texto. Porque o versículo 10, que é maravilhoso, o 9 e o 10, que fala da recompensa,
que Deus deu a Jesus a mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho vai se dobrar, tanto nos céus como na terra e embaixo da terra. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por que ele chegou nesse nível tão alto? Porque ele fez mais do que o que era esperado. Ele se submeteu. Sabe, é como que tivesse uma reunião, como que tivesse acontecido uma reunião no céu e Deus estava procurando resolver o problema do pecado na terra, a falha que Adão cometeu. Quando ele e Eva deram ouvidos a Satanás, que entrou dentro da serpente e fez uma proposta para eles, de eles serem iguais a Deus. E aquilo que Adão e Eva não conseguiu vencer, gerou doenças, espinhos, morte, ciúme, inveja, ao ponto de Caim, o primeiro filho, matar Abel por causa da inveja, que não tinha essas coisas, não existia essas coisas. Cachorro não mordia, cobra não mordia, não tinha inseto que causasse doença, não tinha erva daninha. O leão deitava nos pés de Adão, como a gente cria um cachorrinho que deita nos pés da gente, e não acontecia, bicho não comia outro bicho, sabe? Não tinha essa maldade no mundo, não tinha. Mas depois de Adão e Eva querer ser igual a Deus e desobedeceram ao molde que Deus tinha deixado para eles, vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim, só não pode comer daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus não queria que eles conhecessem a maldade. Tinha uma árvore no jardim, também ainda hoje tem, chamada de árvore da vida, que quem comia dessa árvore ia viver para sempre. Como Deus promete lá em Apocalipse, que aqueles que forem salvos vão comer da árvore, ter o direito de comer da árvore da vida, para viver eternamente. Adão e Eva viveriam eternamente até o dia que eles conheceram o mal. E deram lugar ao diabo para governar suas decisões. Aí eles se afastaram do molde de Deus e começaram a decair. Ao invés de serem exaltados, começaram a ser humilhados. Decair da posição que eles estavam, né? Aí veio a doença, veio os males que há neste mundo. Aí o que Deus fala aqui no seu molde? Que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Voltar ao molde inicial. Aí ele diz que nós lemos para nós termos a mesma alegria, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, uma só atitude. Que nós não devemos tomar atitude alguma por motivações erradas, mas devemos considerar as pessoas que estão perto de nós como que fosse superior a nós, mesmo que não seja, para que a gente possa conviver bem, respeitando uns aos outros, porque isso agrada a Deus. Que a gente não cuide apenas dos nossos interesses, mas se preocupe com o que interessa ao outro, ao próximo. Porque essa foi a atitude de Cristo.
Jesus não se preocupou só com os interesses dele, porque ele já estava com a vida garantida. Mesmo ele sendo Deus, ele não disse eu sou Deus, não. Ele assumiu a forma humana, como que tivesse tido essa reunião nos céus, e ele disse: Pai, eu vou consertar o que o Adão fez. Eu quero assumir uma forma humana e eu quero ser exemplo. É possível viver nessa terra obedecendo a Deus, e eu quero, na forma humana, fazer tudo que o Senhor quer para cancelar o mal que foi gerado por Adão e Eva lá no jardim. E assim Jesus assumiu a forma humana. Não considerou que ele era igual a Deus, porque ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são a mesma pessoa, em um só. É igual você pensar na água. A água você encontra ela em forma líquida, gasosa, água quente, água gelada e gelo. É a mesma água, mas está em três formas diferentes. Pois assim é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus, mas cada um em uma forma diferente. Ele mesmo sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus. Ele se rebaixou, assumiu a forma humana, sabendo que ele ia ter um tempo abreviado de vida, um corpo que se cansa, um corpo que precisa comer, que precisa dormir. Ele assumiu uma forma humana, e mais do que isso, ele ainda assumiu uma forma de servo, porque ele não veio com a alta patente. Ele veio para lavar os pés dos discípulos. Ele fez serviços que muitos não querem fazer. Ele fez. Ele se sujou de lama. Ele se sujou de poeira. Ele caminhou incansavelmente longas distâncias, às vezes para pregar para uma pessoa. Muitas vezes ele dormia no barco, no meio da viagem, de tão esgotado, de tão cansado que ele estava, de tanto que ele tinha atendido tanta gente naquele dia. Ele não precisava fazer isso, mas o Pai queria que ele fizesse, e ele, por querer se submeter à vontade do Pai, ele assumiu essa forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Porque ele não deitou e não acordou, não. Como muitas pessoas morrem, né? Ou fulano de tal dormiu bonzinho, não levantou, morreu dormindo. Não foi essa morte que Jesus teve. Teve a morte, foi morte de cruz ainda, apanhando, sendo cuspido, despido, que era uma vergonha para um judeu andar pelado no meio do povo. Foi açoitado, furado o lado dele. Onde ele pisava, a rajada de sangue ficava. Até que ele derramou todo o sangue, até que o soldado furou o lado dele e não saiu mais sangue, só saiu água. Porque ele derramou todo o sangue. Por amor a mim, por amor a você. E por ser obediente. Não foi apenas em uma estação obediente, mas foi por toda a vida. Foi obediente até a morte, até a cruz. E por isto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque hoje ele não está mais pregado no crucifixo e nem com a coroa de espinho na cabeça, com a cabisbaixo, com o pescoço torto, os pés pregados com prego. Ele não está mais assim. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está num novo corpo glorificado.
glorificado e ele foi exaltado e continuará sendo a cada dia mais exaltado. Ele não é mais um menino envolto em panos nos braços de uma mãe e nem numa manjedoura. Ele está vivo, ressuscitado, glorificado. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá, aquele que foi digno de abrir os livros, que ninguém podia abrir nos céus. Ele abriu porque ele venceu. E com seu sangue ele comprou todos os povos de todas as línguas e nações. Eles ainda não sabem disso, mas haverão de saber. Por quê? Porque esse evangelho vai ser pregado em toda a terra. E aí virá o fim. Mas a obra já foi consumada ali na cruz. E este milagre de alta posição, ele teve como colheita depois de submeter-se à vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que toda fé submissa à vontade de Deus vai gerar muitos milagres na nossa vida, porque o exemplo maior foi o que aconteceu com Jesus. Se Deus honrou Jesus porque ele se submeteu à sua vontade, ele também certamente nos honrará. Não no mesmo nível que honrou a Jesus. Mas temos a promessa de Jesus em Apocalipse, que ele disse: ao que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no trono. Eita glória! Por quê? Porque vai ter uma luta a travar. E essa luta, às vezes, é com nós mesmos. Porque há uma vontade dentro do ser humano, como tinha dentro de Adão, de Eva, de fazer a vontade do diabo, de fazer o que o diabo manda e deixar de lado o que Deus diz. E cabe cada um de nós vencer a vontade do diabo e a vontade, muitas vezes, que vem aqui acolá dentro do nosso coração, de querer fazer as coisas do nosso jeito, de não querer nos submeter à vontade de Deus, de rejeitar o molde do que Deus diz na sua palavra. Em 1 Pedro, no capítulo 3, a palavra de Deus continua falando sobre submissão. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ó: eu sou uma pessoa submissa, obediente a Deus. Aí como é que você prova isso? Foi igual que Jesus disse: vocês dizem que amam a Deus. Como é que vocês amam a Deus que não vê, e aquele que está próximo, que vocês estão vendo, vocês não amam? Vocês acham que eu vou acreditar que vocês amam a Deus? Agora, se a gente ama quem está próximo, fica mais fácil a gente convencer alguém de que a gente ama a Deus, porque esse aqui que eu estou vendo, eu estou amando. Então tem muitas pessoas que dizem que estão obedecendo e são submissas a Deus, mas aquelas pessoas que Deus disse que elas têm que se submeter, elas não conseguem. Por quê? Porque não querem, porque não concordam com o molde de Deus. O que diz aqui a palavra em 1 Pedro, no capítulo 3? Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Olha só que outro milagre vindo da submissão. O que Deus promete para as mulheres? Que quando você se submete ao seu marido, que é a pessoa, que é a imagem de Deus que você está podendo enxergar, quando você se submete, entende qual é o seu papel, que é submissão,
é se encaixar na missão. Deus tem uma missão para o marido e a esposa se submete. Ela ajuda esse marido a cumprir a missão dele. Diferente de Eva, que Deus deu uma missão para Adão, cuidar do jardim. E deu o molde. Aí o que foi que ela fez? Ela foi se submeter à serpente, ao diabo. E ela pegou do fruto, comeu e veio e trouxe para o Adão. E disse: come, que eu não morri não, tu também não vai morrer não. Deus estava mentindo. Nós vamos ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E a vontade de Deus era que eles não conhecessem o que era mal, só a bondade. Que eles permanecessem na bondade, mas isso não foi suficiente. Eles queriam conhecer o mal. E aí deu no que deu. Aí Deus não mudou o molde, continua sendo o mesmo. Aí Deus diz: as esposas se submetam aos seus maridos. Não dê lugar ao diabo para influenciar eles na direção errada. Ajam, tenham o procedimento correto. Aquilo que você quer que o seu marido faça, faça você primeiro. Você quer que ele vá para a igreja, pois vá você. Você quer que ele ore, pois ore você. E por aí vai. Você quer que ele fale a verdade, pois fale a verdade você. Pelo seu procedimento. Você quer ter um marido fiel, pois seja fiel. Você quer ter um marido verdadeiro, por não seja falsa. Pelo seu procedimento, você vai ganhar ele sem precisar pregar. Ele vai olhar para a sua vida, pelo seu bom testemunho. É por isso que a grande maioria dos homens não gosta de ouvir pregações da sua esposa. Por quê? Porque esse não é o modelo. Não é o modelo. O modelo bíblico está aqui. A mulher vai pregar, mas não é com palavras, é com atitude dentro do lar. Atitude. Quer dizer que a mulher não pode pregar? Não pode, por isso que eu estou aqui pregando. Mas eu estou pregando aqui para muitas pessoas. Eu não prego para o meu marido, não. Porque eu já sei que isso não vai funcionar. Como é que eu vou viver a fé lá dentro da minha casa? Atitude. É o que Deus diz aqui. Não precisa eu pregar para ele. É as minhas atitudes que vão falar mais alto do que qualquer palavra que venha sair pela minha boca. E se eu tiver a atitude de submissão, que é o que Deus diz aqui no molde, aí Deus vai fazer com que eu ganhe o coração dele. Para mim, não. Eu vou ganhar para Deus. Porque o coração de todas as pessoas não pertence a outra, pertence a Deus. É o que ele diz lá em Provérbio: filho meu, me dá o teu coração. Por quê? Porque é algo que ele quer. É algo que ele comprou por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Então nós vamos ganhar os nossos maridos não pregando, mas vivendo. Sendo submissa. É isso aí, irmãs. Essa palavra é linda. Muitas mulheres não gostam dela. E de viver principalmente, não tem? Mas eu tô aqui pregando porque Deus mandou eu pregar sobre isso aqui. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E eu quero pregar pra você, mulher. Se os homens estiverem me ouvindo, eu não tô pregando pra você hoje, não. Tô pregando para as mulheres aqui agora. Viu? Você dá licença que eu tô pregando aqui para as mulheres.
Minha irmã, você quer vencer? Você quer viver milagre na sua vida? Você quer viver coisas grandes? Você quer que Deus te promova? Seja uma mulher submissa. Viva a fé com toda intensidade. Seja intensa com Deus, sabe? Sem palavras. Porque as suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra que sair da sua boca. Que seja esse estilo de vida que você vai adotar para você viver. Aí Deus vai fazer muitos milagres decorrentes dessa fé submissa à vontade de Deus, ao modelo de Deus. E a minha oração nessa manhã é que você consiga vencer a si mesma, sabe? A resistir ao mal, a pisar na cabeça da serpente, dizer: eu vou fazer do jeito que Deus está ensinando. Porque nós temos um modelo, que é o do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou ser Deus igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma humana, assumindo a forma de servo. E por causa disso, Deus o exaltou. Eita glória! Aí Deus vai te exaltar. Você vai ser a coroa do seu esposo. Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Aí vai se cumprir aquela palavra lá de Provérbios 31. E o seu marido e os seus filhos se levantam e a louvam e dizem: tem muitas mulheres nessa cidade aqui, mas virtuosa igual você, eu não conheço nenhuma. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? E eu oro para que se cumpra, porque Deus tem muita bênção para nós, irmãs. Vamos acelerar na submissão, em nome de Jesus.